Boa noite, Maria Bernadette. Seja bem-vinda. Obrigada, Maria Bernadette. Boa noite, Soninha. Boa noite. Boa noite, Eva. Boa noite, Tânia. Boa noite, Regina. Obrigada, Tânia. Muita luz também para você e toda a sua família. Obrigada, Regina. Também muita paz, muita luz para você e toda a sua família. Então, boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Vamos dar início nesse momento ao trabalho de irradiação do Centro Espírita Amor em Deus e vamos nos concentrar, elevando o nosso pensamento, buscando Deus, mentalizando Jesus, pedindo a bênção, a permissão, a presença dos benfeitores juntos de nós. Boa noite, Berê. Boa noite, Tânia. Para a realização desse nosso trabalho tão gratificante de oração, que nós aproveitamos para orarmos por nós mesmos, os nossos entes queridos, parentes, conhecidos, mas também para a humanidade de um modo geral, para aqueles nossos irmãos que estão padecendo de diversas formas, como os nossos irmãos lá do Sul, né, que ainda estão se refazendo daquela tragédia que sofreram, ainda correndo o risco de mais chuvas
Então é a oportunidade que nós temos de orar, de vibrar positivamente para amenizar os sofrimentos daqueles que necessitam de força, de bom ânimo, para superarem ali as provações, as expiações e prosseguirem na caminhada evolutiva. Também é um momento de fluidificação das águas para os que fazem tratamento no Amor em Deus ou em outros centros, ou que não fazem tratamento. Coloquem-lhe um copo ou uma garrafa com água e os benfeitores irão transformar em medicamento para o fortalecimento físico, mental e espiritual. Para quem não faz o tratamento e coloca uma garrafa d'água, pode tomar 3 vezes ao dia, 1/4 de copo, 2 dedinhos assim, de manhã ao acordar, à tarde e à noite antes de dormir. Vai fazer só bem, mal não faz não, só bem, fortalece o corpo, a mente e a alma. Boa noite, Divander. Então, seguindo o nosso roteiro, nós faremos a leitura de um texto com a reflexão, para que a gente possa refletir, pensar, analisar e verificar se nós realmente estamos vivendo de acordo com esses ensinamentos que são essenciais para a nossa verdadeira felicidade. Depois nós faremos a leitura de uma prece, entramos no momento de irradiação e finalizamos com a nossa música de refazimento. Então, hoje nós trouxemos um texto que é muito importante para a nossa reflexão, para que a gente possa realmente viver com o pé no chão, consciente da nossa condição, da nossa realidade espiritual. É o capítulo 72 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Transitoriedade. Boa noite, Mazinho. Transitoriedade. E Emmanuel inicia... Boa noite, Maria das Graças. E Emmanuel inicia com uma citação de Hebreus, capítulo 1, versículo 11, em que Paulo de Tarso diz: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Então Emmanuel nos diz na mensagem: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão um dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Nessa mensagem tão importante, meus irmãos, Emmanuel, ele nos alerta para a necessidade de termos consciência
da transitoriedade da nossa existência aqui na Terra e de tudo o que é do mundo. A condição que hoje nós vivemos, a posição que nos encontramos, as situações que hoje nós estamos enfrentando, mais cedo ou mais tarde irão passar, de acordo com as reais necessidades evolutivas de cada um de nós. A qualquer momento, tudo pode mudar completamente na nossa vida. E nós temos visto isso através dos diversos acontecimentos infelizes, como lá no Sul, em outras regiões do nosso país e no mundo inteiro. Então, a qualquer momento, nós podemos perder tudo, até mesmo a nossa própria vida. Então, a qualquer momento, tudo pode mudar. Daí a necessidade do conhecimento espiritual para aprendermos a aceitar e a lidar corretamente, com fé, coragem, equilíbrio, discernimento, diante das instabilidades da vida. Quanto mais consciência nós adquirimos de que tudo que é da matéria é temporário, mais percebemos a necessidade de lutarmos, de trabalharmos, nos esforçarmos pelas conquistas eternas dos valores espirituais, enriquecendo a nossa alma em benefício da nossa verdadeira felicidade. Então, Emmanuel inicia a mensagem com uma citação de Paulo de Tarso que diz: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Nesse versículo, Paulo de Tarso, ele utiliza o pronome pessoal eles para designar as coisas materiais. E o pronome tu se referindo a todos nós, espíritos eternos. Então, fazendo a substituição, a leitura do versículo ficaria assim: todas as coisas do mundo perecerão, terão um fim, mas todos nós que somos espíritos eternos permaneceremos. E todas as coisas do mundo, como roupas velhas, como roupas envelhecerão. Então, Emmanuel utiliza esse versículo para nos esclarecer que todos nós somos espíritos peregrinos, viajantes da eternidade, né? Que nós temos várias existências, milhares de existências. Então, nós somos viajantes da eternidade. E tudo o que é da matéria perece, acaba, tem um fim. Então, isso quer dizer que um dia o nosso querido planeta Terra, ele também terá um fim. Mas certamente daqui a trilhões e trilhões de anos. E nós, seus habitantes, já estaremos vivendo em um mundo muito mais evoluído. Porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso, pois o nosso destino é a perfeição. Então, apesar do caos que nós vivemos atualmente em nosso mundo, um dia nós iremos viver num mundo muito mais evoluído. Então, quanto mais consciência nós temos de que as coisas materiais são passageiras, são temporárias, que agora, que hoje existe, mas daqui a pouco, amanhã, poderá não mais existir, quanto mais consciência nós temos dessa realidade, mais fácil se torna compreendermos que não podemos viver apegados tão somente em função das conquistas transitórias da vida material. Porque tudo passa, perece, acaba. E só levaremos conosco, pela eternidade afora, as conquistas espirituais. Então, não é que a gente vai ignorar as coisas do mundo, não. Mas nós precisamos colocar em primeiro plano as conquistas espirituais. E assim, depois, as conquistas materiais. E Emmanuel inicia a mensagem dizendo: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição do homem
no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Então, meus irmãos, todos os males que atormentam a nossa vida e o nosso mundo são consequências de nossas escolhas e decisões infelizes. Porque, lamentavelmente, grande parte da humanidade ainda vive alimentando o egoísmo, o orgulho, vaidade, ambição, avareza, inveja, ciúme. E tudo isso resulta nas guerras, nas destruições, no desequilíbrio da natureza, nos desastres naturais, com milhares de mortes e muitos outros acontecimentos infelizes devido às nossas escolhas e decisões tristes. Por isso, Emmanuel nos alerta: basta refletirmos diariamente, por apenas alguns minutinhos, sobre a transitoriedade de tudo que é do mundo para compreendermos a soberania do Espírito, ou seja, para compreendermos a necessidade de colocarmos como objetivo primordial, principal da nossa existência, o enriquecimento da nossa alma. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Então, quando nós estudamos as civilizações antigas, nós ficamos encantados, admirados com a beleza, com a qualidade das grandes construções, como as pirâmides do Egito, as belas construções de Roma e tantos outros monumentos e arcos de triunfo. Mas tudo isso hoje são apenas ruínas de civilizações mortas, de que algum tempo não vão existir mais nada. Mas talvez então alguém possa perguntar assim: isso quer dizer que construir tudo isso foi inútil, foi perda de tempo? E a resposta é não. Porque a finalidade das construções materiais é a de promover o progresso, principalmente daquelas pessoas que pensaram, idealizaram, sonharam e lutaram para tornar o sonho realidade através do trabalho árduo. E todas as construções do passado, elas servem para inspirar, para sensibilizar a civilização atual e as civilizações futuras. Porque a verdadeira grandeza das belas obras não se resume na edificação material, mas sim no crescimento espiritual que consegue proporcionar àqueles que se dedicaram e se dedicam a essas belas construções em benefício do progresso geral da humanidade. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Nas questões 674 e 675 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos esclarecem dizendo: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Sem o trabalho, o homem permaneceria
na infância intelectual, sendo que o trabalho é considerado toda ocupação útil. Então, para Deus, toda ocupação útil é considerado trabalho. Então, meus irmãos, quando nós permanecemos trabalhando, sendo úteis de alguma forma para as edificações nobres dentro do nosso lar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, na comunidade, na sociedade de um modo geral, contribuindo para o progresso de todos, na medida que nós nos dedicamos a esses trabalhos nobres, pouco a pouco nós vamos desvendando, descobrindo os segredos luminosos da vida. Através de cada sonho realizado, de cada dificuldade superada, de cada obstáculo removido, de cada desafio vencido. Porque como nos diz a letra da música do Trem-Bala, esqueci aqui, ó. O importante não é chegar no topo do mundo e saber que venceu. O importante é saber escalar a montanha da existência terrestre, sentindo que o caminho nos fortaleceu, ou seja, que no caminho nós fomos crescendo espiritualmente em virtudes, em qualidades morais. Mas, infelizmente, muitos querem chegar ao topo do mundo a qualquer custo, enlouquecidos pelas ilusões transitórias da matéria e muitas vezes disposto a matar, a morrer até, pelas coisas materiais que um dia não mais existirão. Então se comprometem enquanto encarnados e principalmente depois do desencarne pelas coisas transitórias, ilusórias da matéria, desperdiçando a oportunidade do crescimento espiritual. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Então, para sabermos aproveitar as sagradas oportunidades de servir e evoluir que Deus nos oferece, nós precisamos exercitar diariamente o desapego, o desprendimento, desenvolvendo o hábito de ler, de estudar, de refletir sobre as lições do Evangelho de Jesus e também sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, porque é dessa forma, exercitando o desapego, o desprendimento, lendo, refletindo, estudando, é que nós vamos incorporar em nós essa certeza da transitoriedade da existência, que daqui nada podemos levar, somente as conquistas da alma. Então nós precisamos nos dedicar diariamente a essas conquistas, porque é essa que certamente nos garantirá a felicidade enquanto encarnados e principalmente após o desencarne. Valiosa é a escassez, porque traz disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão um dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Então, a benefício do nosso aprendizado e aperfeiçoamento espiritual, Deus frequentemente nos coloca diante de diversas situações. Ora, Deus nos coloca diante das carências, das dificuldades, do sofrimento, para que nós possamos aprender a ter disciplina, utilizando corretamente todos os recursos que Ele nos concede, sem abusos, sem excessos,
desenvolvendo a fé, a coragem, a paciência, a determinação, a resignação. Outras vezes, Deus nos coloca diante da abundância, mas também para que nós possamos aprender a utilizar corretamente esses recursos, não somente em nosso próprio benefício, mas sim aprendendo a multiplicá-los através da realização do bem, a fim de nos libertarmos do egoísmo, exercitando a caridade, a benevolência, a fraternidade, a compaixão. Mas, lamentavelmente, muitos de nós fracassamos diante dessas tarefas. Tanto na escassez, né, quanto na abundância, muitos de nós fracassamos. Na escassez, porque nos entregamos muitas vezes à revolta. E na abundância, muitas vezes porque nos entregamos aos excessos. Porque, infelizmente, ainda somos levados pelo egoísmo e pelo apego das ilusões das coisas transitórias do mundo. Então, daí, meus irmãos, a necessidade de termos consciência, buscando a bênção do conhecimento espiritual para compreendermos que todas essas situações boas e ruins são benditas oportunidades de evolução que Deus nos concede. E elas são temporárias. Tanto as situações boas, elas passam, como as situações ruins também passam, porque são em benefício do nosso aperfeiçoamento. Então, Emmanuel nos diz, tudo passa, todas as coisas da terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Então, quando, meus irmãos, diante da escassez ou da abundância, da tempestade ou da bonança, da doença e da saúde, do sofrimento e da felicidade, nós seguimos adiante, mantendo Deus e Jesus em nosso coração, com fé, coragem e resignação. Aí, meus irmãos, nós vamos edificando a nossa elevação espiritual, nós vamos crescendo espiritualmente e, consequentemente, nós vamos ganhando forças para termos sustentação de enfrentarmos e superarmos todas as vicissitudes, todas as turbulências a que somos submetidos. Então, meus irmãos, nós precisamos ter consciência da transitoriedade da nossa existência aqui na Terra e de tudo o que é do mundo, colocando assim em primeiro plano, como um primeiro objetivo da nossa existência, o enriquecimento da nossa alma, da conquista das virtudes, das qualidades morais. Porque dessa forma nós vamos construindo um futuro brilhante de paz, de consciência tranquila do dever cumprido, apesar de todas as dificuldades que ainda possam surgir no nosso caminho. Então, que tenhamos consciência da transitoriedade de tudo nesta vida. Tudo passa, tudo acaba, tudo tem um fim. Menos nós, espíritos eternos, que levaremos conosco as nossas conquistas espirituais. Então, vamos à nossa prece, que é a prece de Emmanuel, oração rogativa. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas,
Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, mestre amigo de todas as horas, estamos aqui de coração aberto, agradecendo por essa oportunidade bendita de estarmos aqui orando, pedindo por nós, pelos nossos entes queridos, mas também por todos os nossos irmãos, principalmente por aqueles que estão padecendo com as perdas materiais, com as perdas dos entes queridos, com a perda da coragem, da esperança, sem ânimo. Oh Pai, dai a força a cada um desses nossos irmãos para prosseguirem com fé, coragem, com resignação, compreendendo a transitoriedade desta vida. Tudo passa e esse sofrimento também vai passar. Então que derrame sobre cada um a sua energia benéfica, o seu amor, fortalecendo os ânimos, como também suplicamos por todos aqueles, Senhor, que detêm o poder, que detêm a autoridade para propagar a paz, a concórdia, a fraternidade. Tocai o coração desses nossos irmãos para que possam despertar do mal que primeiramente criam para si mesmo, mas também para a humanidade toda. Porque mesmo quando as guerras estejam longe de nós, mesmo assim ela nos afeta todos nós. Então nós suplicamos pela paz, Senhor Jesus, que esses benfeitores possam percorrer esses lugares onde a guerra ainda impera, para que possa tocar os corações que têm o poder de fazer com que elas se cessem. Também pedimos pelos nossos irmãos que ainda se comprazem no mal, na violência, que eles também sejam tocados, auxiliados para despertar. Pedimos por aqueles e nossos irmãos que retornam ao mundo espiritual, principalmente de forma bruta, violenta, repentina, e também pedimos pelas suas famílias que sofrem a perda do ente querido. Então que cada um, Senhor, em cada situação, em cada posição em que se encontram, possa receber o lenitivo, o bálsamo para as feridas da alma, para a cicatrização da dor pelas perdas de um modo geral. Pedimos pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, parentes, conhecidos, por todos aqueles que estão no caderno de prece, nos nossos pensamentos, e pedimos também por todas as famílias, todos os lares, principalmente naqueles onde impera a violência, o desamor, a desunião, que esses irmãos se façam presente, abrandando, amenizando a violência, a dor e dissipando as sombras que lá possam existir. Que cada água que foi colocada seja fluidificada, transformada em medicamento para aqueles que fizerem uso. E que a tua paz possa permanecer conosco, conscientes de que estamos aqui de passagem e que nada da matéria podemos levar conosco e que possamos permanecer lutando pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento espiritual. Muito obrigada, Senhor Jesus, que a tua paz esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos. Então nós falamos tanto, né,
de tudo que é passageiro nesta vida, temporário, nós trouxemos uma música que é do grupo Vocal Sábado do Sol. E o tema, o título da música é Vale a Pena. E a letra diz assim, ó: vale a pena ser coração quando tudo é desamor. Vale a pena ser como irmão quando o outro quer a dor. Vale a pena ser como o sol quando tudo é escuridão. Vale a pena ser farol quando o resto é ilusão. Vale a pena sonhar, vale a pena sorrir, vale a pena viver e amar. Obrigado, meus irmãos. E eu queria dizer aqui que nós vamos iniciar a nossa campanha de cobertores, porque o frio começou, né? E os nossos irmãos mais carentes precisam se aquecer. Então, por favor, além dos mantimentos, que domingo que vem também é a entrega dos mantimentos, então eu conto com a colaboração de todos. Então, além dos mantimentos, eu também peço a colaboração de um cobertor, de solteiro, de casal, novo, usado, não importa. O importante é a gente contribuir para amenizar o frio dos nossos irmãos. Então eu conto com a colaboração de vocês. Podem deixá-la no centro, na terça, na quarta, na quinta-feira, na sexta-feira à noite, no sábado de tarde, ou pode deixar comigo lá na caixa também. O importante é contribuir. E eu conto com a colaboração de todos. Amanhã nós temos o bazar do SEAD. Vai ser um destaque, são casaquinhos por apenas R$20. Lembrando que toda a renda do bazar a gente converte também em mantimentos e enxovais para as mães carentes. Então vão lá nos visitar, nós teremos um imenso prazer em recebê-los. Eu agradeço a participação de todos. Eva, Maria Bernadette, Maria das Graças, Soninha, Regina, Vânia, Tânia, Edivander, Mazinho, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos. Que nós possamos estar aqui na semana seguinte com o Alexandre. Que amanhã também possam ir no nosso centro lá, no Amor em Deus, participar das palestras. Fique com Deus, meus irmãos. Uma boa noite, de muita paz, de muito descanso. Fique com Deus. Muito obrigada pela presença de todos.